Meu nome é Luciana e eu sou uma médica ginecologista e eu queria falar sobre algo que me preocupa muito, que é a tendência crescente das mulheres buscarem a pseudociência na expectativa de compreender coisas femininas ou de tratar, ou mesmo de tratar patologias. Antes disso, eu vou retomar um pouquinho da história. A pílula pílula anticoncepcional, que foi o que libertou as mulheres para o mercado de trabalho, apesar de hoje em dia ela ser demonizada, e isso é uma pena, é algo que eu lamento, foi a Catherine McCormick, que era uma milionária americana. Ela dedicou toda a fortuna dela a incentivar que mulheres se formassem na faculdade de medicina, porque ela acreditava que só aí as doenças femininas seriam levadas a sério. Demorou muito tempo até que as mulheres pudessem fazer parte do mercado de trabalho e as mulheres mais velhas vão lembrar de uma série de tratamentos vaginais e desconfortáveis que eram próprios da alopatia, da medicina tradicional, para os quais aos poucos foram substituídos por opções melhores. Isso certamente aconteceu pela entrada das mulheres na pesquisa e no mercado de trabalho e também por um entendimento de que as mulheres precisavam de terapêuticas melhores. Particularmente nesse contexto, no momento atual, é uma coisa que eu tenho dificuldade para entender, porque as mesmas mulheres que defendem a pesquisa científica e a importância do uso das vacinas e que criticam esses tratamentos para a Covid-19, que não tem nenhuma eficácia, são as mesmas que se voltam para terapêuticas como a vaporização vaginal. Para quem não sabe, a vaporização vaginal é a produção de alguns vapores em água quente, a mulher fica ali sentada e as mulheres têm a expectativa de que aqueles vapores se impregnem no útero. Então, a primeira notícia desalentadora para as mulheres que gostam dessa prática que eu tenho que avisar é que nenhuma vaporização vaginal tem a possibilidade de infiltrar o útero com o que quer que seja. O útero está bem protegido pelo colo do útero, existe um tampão de secreção vaginal mucosa que vai impedir a ascensão desses vapores. Então, todas as experiências de se encontrar, todos os sonhos, todas as experiências de bem-estar geradas, elas são geradas principalmente pelo efeito placebo, ou seja, a nossa vontade de que um tratamento funcione. Além disso, existe talvez a interação com a pessoa que se propõe a fazer essa prática, e a gente sabe que seu ouvido, poder se abrir, chorar, alivia sofrimento, e é bem possível que é só isso que aconteça. No momento esse, o que não se deve ao efeito placebo, talvez se deva encontrar alguém que nos ouça. A segunda coisa que me preocupa, que esse tratamento apregoa, é que essas ervas poderiam fazer a limpeza da vagina. E para organizar, a vagina é a parte de dentro, não é a parte externa dos genitais, que é aquela que a gente tem que fazer higiene. Não tem a menor necessidade da gente colocar água ou vapor dentro da vagina. A vagina é autolimpante, ela mesma realiza o seu trabalho de realizar a própria higiene. Inclusive, a gente tem que não atrapalhar, porque qualquer coisa que a gente tentar colocar ali para causar higiene, a gente corre um grande risco de tirar as bactérias do bem, as que ajudam a vagina a ser autolimpante, e isso vai fazer com que a gente tenha, talvez até venha a desenvolver problemas depois. A terceira questão é que as ervas podem causar alergia. Então, uma das coisas que as mulheres podem adquirir, além de se fazer queimadura com tanta vaporização, se pode fazer alteração do pH das secreções, mesmo que seja temporária, e pode provocar alergia. E com isso, ressecamento, prurido, e isso vira a alterar a flora vaginal e com isso, sim, a gente provocar alguma doença. Então, eu acho que está na hora de nós, mulheres, durante os séculos, a única coisa que nos foi oferecida era a pseudociência, porque a humanidade não tinha nada de melhor. E quando a medicina tradicional começou a se organizar, no final do século XIX, os tratamentos médicos, eles eram pensados exclusivamente para os homens, ou predominantemente para os homens. Mesmo depois da organização da medicina tradicional, nós somos durante décadas colocadas de lado para as nossas doenças, para as nossas necessidades, para os nossos problemas. E agora que finalmente as mulheres têm protagonismo na pesquisa, na medicina, que as mulheres têm acesso à informação e podem escolher,
as mulheres se voltam para essas práticas na tentativa talvez de resolver outras questões para as quais precisasse de terapia, meditação ou até mesmo uma conversa com as amigas pudesse ficar muito mais fácil de se entender. Então era isso, assim, eu acho que a gente deveria refletir sobre a nossa tendência a nos voltar para práticas pseudocientíficas e a desprezar todos os avanços trazidos nas últimas 3 décadas, 4 talvez, de arsenal terapêutico de medicina tradicional confiável e embasado cientificamente. Muito obrigada por vocês terem me ouvido. Um bom dia.